Senhor, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês que já se encontra na casa de Deus. E a vocês que estão em casa, a paz do Senhor, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse culto ao Senhor. E hoje é dia de adoração ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus. Gostaria que vocês pudessem estar abrindo a Bíblia no livro de Apocalipse. Glória a Deus, aleluia. O Senhor já tem falado esse dia conosco, não é? Que Deus continue falando com a igreja, que o Espírito Santo de Deus continue aqui conosco. No livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 22. Glória a Deus, aleluias. A palavra do Senhor nos diz assim, é Apocalipse 3, versículo 20 ao 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelas nossas vidas, que nós possamos abrir o nosso coração para receber o Espírito Santo de Deus nessa noite. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida no teu altar. Pai, que em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, ó Pai. Perdoa, meu Deus, o que não está, meu Deus, diante da tua presença. Nessa noite, ó Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos exaltar o teu nome, Senhor, aqui nesse lugar. Vem, Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que nós, ó Deus, na tua presença, o Senhor virá. Vencendo, vem Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia. Sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e em santidade toda a terra regerá. O quê? Vencendo vem Jesus. Damos glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
juizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os gemidos triunfantes em fulgor hão de cantar. O quê? Vencendo vem Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia. Oh, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Mais uma vez, glória. Glória, glória, aleluia. Oh, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. O quê? Vencendo vem Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Que bom nós estarmos aqui na casa do Senhor. Você que está chegando agora, Deus te trouxe aqui para te falar que o teu lugar é na casa de Deus. Deus te trouxe aqui, não saia desse caminho. E se você tem vontade de entrar, entra nesse caminho, porque é o seu lugar. Faz a obra de Deus. Esse cântico, eles falam assim, ó, os reinos se abalam e os povos se curvam. Nós só nos curvamos na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei.
dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus, aleluia. Nesse mesmo espírito de adoração, nós vamos estar entoando esse cântico. Eu sei que foi pago um alto preço. E o Senhor, Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, por mim, por você e por todas aquelas pessoas que precisam. Ele derramou sangue para que você tivesse vida e vida com abundância. Glória a Deus, aleluias. Eu sei que foi pago um alto preço, meu irmão. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, o quê? Unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem
e nos tentem separar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Oh, glória a Deus! Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Obrigado, meu Deus, porque nós estamos aqui da tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado vida e vida com abundância para estarmos na tua presença. Obrigado, meu Deus, pela vida. Obrigado, ó Deus, por esses momentos de adoração, Pai. Queremos te agradecer, meu Deus, em nome de Jesus. Continua falando conosco, ó Pai, que nós precisamos te ouvir nessa noite. Amém, Jesus. Glória a Deus, boa noite, paz do Senhor, amém, graça e paz, 3 saudação, que aí agrada todo mundo, né? Uns gostam de boa noite, outros de graça e paz, outros paz do Senhor, a bênção, né? Estamos felizes por poder estar aqui mais uma vez, né? Você que está na sua casa, nossa oração é que Deus continue abençoando a sua vida. Feliz aqui o Edson sempre trazendo aí os amigos, né? Tem um carioca aí, Edson? É? Pará e de Goiás, né? Deus abençoe, amém? Graças a Deus, estamos muitíssimo felizes por ter os irmãos aqui conosco. E nós estamos vencendo aí a Covid, amém? Estamos vencendo em nome de Jesus. Temos visto pessoas retornando à igreja. Irmã Amélia veio de manhã e veio agora à noite. Que coisa boa, né? Isso é muito bom, louvado seja o nome de São Vendo Antônio ali, estamos felizes, isto é muito bom. Quero dizer para você, os irmãos perceberam que nós estamos sem o nosso data show, né? Estava funcionando normalmente na quarta-feira, hoje quando chegou aqui cedo para funcionar, não funcionou, mas é assim mesmo, né? Até nós de vez em quando dá um tite, né, que não funciona, mas nós vamos providenciar essa semana para consertar. Não deu para consertar hoje, né? Tem que alugar andaime, colocar um andaime, subir, e vamos fazer isso durante essa semana, graças a Deus. Queridos, verdadeiramente nós estamos muito felizes porque Deus tem nos abençoado. Essa semana nós fomos, a cidade de Anápolis foi honrada com a presença do nosso presidente, né? E o Brasil, às vezes nós absolvemos, eu costumo comentar isso às vezes com algumas pessoas do nosso relacionamento, nós temos uma facilidade muito grande para absorver notícias ruins. Isso é próprio do homem pecador, isso é próprio nosso, de todo mundo, isso não é apenas com você, mas é de uma forma geral, mas nós temos que lutar contra isso. Nós absorvemos as coisas ruins e as coisas boas a gente esquece, passa desapercebido. E o Brasil tem avançado, o Brasil está vendo crescimento. O Brasil, essa semana, passou a fazer parte da ONU. O que é a ONU? A ONU é a Organização Nacional das Nações, em prol exatamente da paz. E existem 7 países que são fixos. E 3, eles ficam, tira um, coloca outro, tira um, coloca outro. E o Brasil, depois de quantos anos? Pancada de anos, aí me fugiu a memória. Entrou essa semana para a ONU. 10 anos. Aí, depois de 10 anos, né, irmão Herbert? O senhor que é um historiador aí, depois de 10 anos entrou. E por que isso? Porque eles reconhecem que o país está habilitado a fazer parte da segurança mundial, cuidar da segurança. Isso é muito bom, depois de 10 anos, então isso é muito bom. Amém? Nós tivemos o presidente na nossa cidade, e verdadeiramente poucas pessoas andam com ele. Nós sabemos que eu também não concordo com muita coisa com ele, a minha questão maior é a questão das expressões dele, mas nós sabemos que é um homem de Deus, amém? É um homem de Deus, um homem sério,
E foi uma bênção a presença dele aqui. Ele deu uma palavra lá de 20 minutos, palavra abençoada, contou a história, contou um pouco da sua história, como ele conseguiu chegar até ali. E nós vemos, irmão, nós cremos que Deus está com aquele homem. Amém? Eu creio nisso, eu creio que Deus está com ele. Amém? Nós cremos nisso e nós precisamos orar pelo nosso país. Amém? Nós precisamos orar. E ele, na verdade, Deus tem usado para fazer política de uma forma diferente. Essa semana eu achei, isso é normal acontecer, né? Quando a gente não concorda com um determinado governo, a gente pensa logo em tirar, né? Quer tirar, não é verdade? Mas ninguém agrada a todo mundo, não tem como, ele não vai ser perfeito em tudo. Eu encontrei com um amigo e falei para ele, assim, um amigo das Forças Armadas, e falei para ele, o capitão está aí essa semana. Ele nem estava sabendo que estaria, né? Aí ele virou para mim, ele vem aqui? Eu falei, vem. Ele falou, eu não quero nem saber dele. Eu falei, por que, rapaz, que você está bravo com ele? Não, é porque ele não aprovou a nossa PEC. A PEC que dava aumento para os militares. Eu falei, meu Deus, o que é isso, rapaz? Isso tem nada a ver, né? Ele não deu aumento porque o país não tinha condição de dar aumento, né? O melhor para o nosso país. Vamos lá apoiar ele? Não quero saber do capitão, não. Então, queridos, vamos orar pelo Brasil, amém? Vamos orar. Coisa mais importante que ele defende a família, amém? Ele é um patriota, amém? E uma luta tremenda contra exatamente a maneira de fazer política. Não é contra os políticos, não tem nada contra A, B, C e D. A questão é a maneira com que se faz a política, né? Aquela maneira que, tem que aprovar algo aqui. Então, você me dá aqui que eu aprovo lá, junta todo mundo para aprovar, né? Para aprovar tem que estender, e não pode ser assim, né? Mas Deus vai abençoar o nosso país e nós vamos chegar lá, amém? Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Deus tem nos trazido aqui, Deus tem falado com a igreja, tem abençoado. Eu quero dizer para você que eu creio que nós, neste lugar, e também as igrejas neste lugar, elas vão desfrutar, muitas já estão desfrutando, vão desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Esse mal está passando e nós vamos vencer no nome de Jesus. Haverá um grande derramamento do Espírito de Deus sobre a igreja. Já está acontecendo. Aqueles que buscam o Senhor, Deus tem falado, Deus tem trabalhado de uma forma muito gostosa. Amém? Eu quero dar aqui um aviso, antes de nós lermos aqui a palavra. Quero dizer para você o seguinte, a partir de agosto, a partir do mês de agosto, nós vamos ter aqui voltar às nossas aulas de instrumental. Então, os nossos adolescentes aí, ou mesmo pessoas de mais idade, quiserem aprender um instrumento, nós temos a Ana Tomás, que está aqui conosco, ela saiu de férias, viaja quarta-feira para o Mato Grosso, mas retorna em agosto, e ela é professora de música em vários instrumentos, tem uma escola de música lá no Mato Grosso, junto com seu irmão, tá bem? Tem experiência nessa área, e nós conversamos, e ela se prontificou, né? E já temos aí alguns alunos, tem os filhos do presbítero Léo, o Eduardo, mais o seu, tem a Ana lá atrás, né? A filha da Regina, e mais algum adolescente aí que quiser, tem um Júnior que está querendo aprender instrumento, tem alguns irmãos que têm alguma noção aí, e vamos avançar, e com certeza Deus vai nos abençoar, amém? Em nome de Jesus. Queridos, vamos ler a palavra. Como eu falei a semana passada, nós vamos ministrar alguns sermões. Ministramos domingo passado, vamos ministrar hoje. Nós queremos pregar sermões, uma sequência, né? Uma sequência que eu digo, não propriamente sequência numérica, né? A gente pode ser que a gente volte num capítulo anterior que a gente leu, mas a gente quer concentrar os nossos sermões nas cartas joaninas. 1 João, 2ª, 3ª João. Não sei se nós vamos pregar em todas elas. Usar também o Evangelho de João. Nós pregamos a semana passada num verso básico. Nós queremos voltar nesse texto de 1 João, capítulo 3. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10. Nós vamos voltar aqui e nós vamos trabalhar aqui esses
4 versos desse texto, uma preciosidade. Vamos viajar aqui na teologia joanina, né, que a gente fala, né? Teologia de João, como é que João via essa questão de Deus, o relacionamento de Deus, igreja e ele próprio. Amém? Um momento que a igreja estava atravessando, vivendo. João então escreveu essa carta, já vimos, falamos a semana passada. Ele escreve para as igrejas da Ásia e ele foca os problemas que a igreja tinha. Então ele escreve a carta. Isso aqui tem tudo a ver conosco. 1 João capítulo 3, versículo 7 ao versículo 10. Então nós vamos ler aqui este verso. Não está no nosso data show, porque não está funcionando, mas os irmãos em casa, as nossas transmissões estão sendo transmitidas, os letras dos corinhos, a imagem, a igreja, amém? Nós temos todo isso aí, conseguimos fazer por causa da nossa equipe aí de mídia, né? O Júnior está aí dando uma força, fazendo algumas filmagens diferentes, tem sido uma bênção. Vamos estar orando aí pelo Júnior, pelo Saulo, esse pessoal aí, da Ana, esse pessoal que está trabalhando aí, amém? E se você quiser somar esse grupo, é só nos procurar, amém? Aqui sempre há vagas, e tem sido uma bênção, em nome de Jesus. O Júnior ontem falou, como é que nós vamos fazer? E aí deu um jeito e conseguiu fazer a transmissão, porque o data show é importante para fazer a transmissão, mas estamos conseguindo fazer sem o data show. Vamos lá. 1 João capítulo 3, versículo 7 ao 10, você pode ficar sentado, mas acompanha na sua Bíblia e pediria que você não fechasse a sua Bíblia. E você que está em casa, pode acompanhar a leitura aí na transmissão. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Presta atenção na palavra praticar, que vai aparecer no texto. A primeira vez apareceu a palavra praticar, aquele que pratica a justiça. Versículo 8, aquele que pratica o pecado, de novo, prática, amém? Pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática, de novo a palavra prática, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Essa palavra viver também, ela é substituída aqui pela palavra prática. Ele podia dizer, não pode ficar praticando pecado, né? Viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Porque todo aquele que não pratica, de novo, a palavra pratica, justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Até aqui, amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos por esses cânticos, pela presença de cada um aqui conosco e, mais uma vez, oramos para que a nossa mente seja cativa ao Senhor. Não permita que tanto nós que aqui estamos, quanto aqueles que estão nas suas casas, sejamos distraídos, sejamos dispersos por aquilo que o Senhor quer falar conosco. E ainda assim, ó Deus, pedimos que o teu nome seja glorificado. Nós oramos a ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém? Queridos, muito bem, eu quero chamar a sua atenção e quero começar para falar para vocês nessa noite, contando aqui 2 histórias bíblicas conhecidas, relembrando para vocês 2 histórias bíblicas conhecidas, amém? A primeira história que eu quero mencionar aqui com vocês nesta noite, ela está registrada no livro de 2 Reis, no capítulo 8, no versículo 9, amém? Uma história conhecida, quero só chamar a sua atenção para você relembrar junto comigo, não precisa você abrir sua Bíblia, mas essa história conta, esse texto conta a história de uma mulher, amém? De uma mulher da cidade de Sunem e do profeta Eliseu, amém? O que conta essa história? Conta essa história que Eliseu passeava por aquela cidade e ao passear pela cidade, com certeza, a sua postura, suas práticas, como é que ele se conduzia,
ela estava sendo observada por aquela mulher. A mulher de Siné olhava, né? E às vezes chamava ele até a sua casa. Vem cá, moço, come um pãozinho aqui, toma um café com a gente aqui. Né? E ela olhou e ela chamou o seu marido e fez uma observação para ele. Virou para ele e falou assim: meu bem, vejo que este homem é um homem de Deus. Que coisa linda, né? Então a prática, a conduta, a maneira com que ele se comportava chamou a atenção daquela mulher e o identificou como homem de Deus. Que coisa linda, coisa maravilhosa. E aí ela quis, o que aconteceu? Ela quis abençoá-lo. Ela virou e falou: vamos ajudar esse homem, porque é um homem de Deus? Vamos fazer um quartinho para ele? Vamos botar uma mesa para ele estudar? E aí, aquilo ali encheu o coração de Eliseu, e Eliseu faz o quê? Como homem de Deus, ele vai abençoar aquela mulher. E ele vai e profetiza sobre a vida dela. Ele pega o seu discípulo e vira para ela assim: vai lá, faz uma pesquisa, olha a vida daquela mulher e vê o que ela precisa, o que a gente pode ajudar. E o jovem foi lá e voltou para José Roberto, virou para ela, trouxe um relatório, falou: ó, eu vi lá, ela tem dinheiro, ela tem marido, ela tem casa, mas ela não tem filho. Ela não tem filho. E aí, como um homem de Deus, ele vai até lá e ele profetiza a bênção de Deus sobre a vida daquela mulher. Daqui a tanto tempo, tu haverás de gerar um filho. E abençoa. Isto é um homem de Deus. Um homem de Deus, os filhos de Deus, são chamados para abençoar. Para abençoar. Louvado e glorificado. E para expressar aquilo que ele tem. Ele tem Deus na vida dele, então ele faz isso. Essa é a primeira história. Mas nós temos uma outra história, que é uma história que aconteceu com Jesus, que é a segunda história, e ela está relatada no Evangelho de João. Ela está relatada no Evangelho de João, no capítulo 8. A história é um pouquinho, ela é um pouquinho longa, mas os irmãos estão lembrados da história. É de João 8, do versículo 31 ao 45. Eu não quero ser traído aqui e esquecer, porque a história, nós não exploramos tanto esse texto, e eu quero ler para os irmãos, nós não vamos tecer nenhum comentário, mas eu quero ler para os irmãos, do 31 ao 35. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus se reúne com os judeus e aí fala para os judeus: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, um grupinho lá que tinha, não foi todos, um grupinho se levantou e disse o seguinte para Jesus: nós somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus usava de parábola, e às vezes as pessoas queriam interpretar as parábolas de Jesus literalmente. Como ele falou que seria livre. Quem é livre é escravo. E os caras falaram, retocaram logo: não, nós somos livres, ninguém é escravo aqui não. Então vamos lá. Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus foi se referir a que escravidão que eles estavam dizendo que não tinha. O escravo não fica sempre na casa, mas o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. Jesus falando: vocês são descendentes, eu sei disso. Contudo, vocês me procuram me matar, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é maior que Abraão. E lá na frente ele vai até explicar isso. Vocês estão seguindo ainda Abraão, mas eu sigo o pai. Está se referindo a Deus. Então eles responderam: nosso pai é Abraão, disse-lhe Jesus. Se sois filhos de Abraão,
Olha aquilo que eu falei para vocês, chamar a atenção sobre prática. Jesus fala para ele, praticai as obras de Abraão. Ué, vocês são mesmo filho dele? Então faz o mesmo que Abraão fazia. Quantos estão vendo a novela Gênesis? Muito bem montada, a gente sabe que precisa haver um enredo, mas nós vemos que eles foram muito felizes no personagem quanto às práticas, quanto àquilo que Abraão faz. É um homem pacificador, um cara legal, né? Submisso a Deus, temente a Deus. Então ele diz, praticai as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu. Vós fazeis as obras do vosso pai, Jesus falou para ele, vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Eles falam, nós temos um pai que é Deus. Quem já ouviu aquela expressão, todo mundo que você vai conversar, todo mundo diz assim, Deus é pai de todos. Não, Deus não é pai de todos, Deus é criador de todos. Mas o homem, quando cai, ele perde essa questão de filiação de Deus. O homem caído perde essa filiação. Por isso que a Bíblia diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deram o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o homem, todos nós somos criadores, mas filho de Deus, só quem reconhece o sacrifício de Jesus na cruz. Esse é filho. Então Jesus diz para eles, se vocês fossem de fato, se Deus de fato fosse o vosso pai, certamente me havias de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual é a razão porque não me compreendes a minha linguagem? E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E aí, versículo 4, Jesus fala uma palavra muito pesada para eles. E fala, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade alguma. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então essas duas histórias, irmãos, que nós aqui relembramos com vocês, fala exatamente, resume exatamente o que João está escrevendo para a igreja. É exatamente a mesma maneira. A primeira história nós vemos uma mulher reconhecendo que Eliseu era homem de Deus, via nele Deus na vida dele. A segunda história vemos Jesus se dirigindo a um grupo de judeus e da sua época e dizendo para eles uma palavra dura, versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Ou seja, querer fazer os desejos da carne que é caído. O espírito, na verdade, vivificado, mas a carne é fraca. Então, irmãos, quando nós olhamos para esses textos, e quando olhamos para o que João escreveu aqui, João está exatamente juntando essas duas passagens, e ele está falando da diferença de dois grupos, e dessa vez ele mostra quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Embora essa seja uma palavra muito forte, os filhos de Deus são os verdadeiros cristãos, já os filhos do diabo são os falsos cristãos, ou até mesmo aqueles que ainda não servem a Deus. Se nós fôssemos olhar para o pastor Márcio, antes de conhecer a Jesus, antes de 19 anos, e eu sei que talvez se alguém me dirigisse a mim essa palavra, né, pastor, seria, eu tomaria como uma afronta. Mas eu só passei a ser filho de Deus quando eu reconheci Jesus em minha vida. Aí sim. Antes de conhecer Jesus, antes de reconhecer a minha natureza pecaminosa, independente da nossa origem, independente da nossa religião, até os filhos de pastores, até os nossos filhos que nascem no lar evangélico, precisam reconhecer Jesus como sendo o Salvador. Precisam reconhecer a natureza pecaminosa, precisam passar pelas águas e entender isso nitidamente, para realmente serem conhecidos como filhos de Deus, amém? Serem reconhecidos.
Queridos, então, quando a gente olha aqui o contexto dessa história, eu vou acelerar aqui um pouquinho, o assunto do contexto é que o Filho de Deus, ele mostra a diferença, João mostra a diferença entre Filho de Deus e o filho do diabo. Amém? Ele mostra isso. Por exemplo, logo no capítulo 3, o capítulo 3 está dividido em 3 blocos. Do versículo 1 ao versículo 6, João mostra que Deus é Pai, e que Ele é santo, e que seus filhos também são santos. O ser santo não é que não tem pecado, mas o que João mostra aqui, e a gente vai ler o contexto, nós já falamos isso semana passada, que o ser santo é que não concorda com o pecado. É que quando ele peca, ele quer se enfiar debaixo da terra, quer esconder, quer fugir. Ele tem raiva dele mesmo. Ele fala, meu Deus, como é que eu fiz isso? Ele corre para os braços do Pai e ele pede perdão. Por isso que João escreve do versículo 1 ao versículo 6, dizendo, se nós dissermos que não pecamos, enganando a nós mesmos, somos mentirosos. E ele vai lá na frente, lá no capítulo 2 ele diz isso, né, lá na frente, no capítulo 1, ele vai falar sobre pecado, ele vai dizer lá no capítulo 1, no finalzinho, ele vai dizer, porém se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então João fala isso, que Deus é Pai. Repita comigo, Deus é meu Pai, e Ele é santo, e eu também preciso ser santo. Ser santo é fugir do pecado, ser santo é não concordar com o pecado, ser santo é errar e se arrepender e pedir perdão diante de Deus. No capítulo 3, o segundo bloco de material, então ele vai falar que existe 2 grupos de pessoas, ou são filhos de Deus, é forte, mas é a realidade. Ou são filhos do diabo. E que o que difere isso, o que mostra isso, quem é filho de Deus e quem é filho do diabo, é o que nós vamos trabalhar aqui. Então deixa isso aqui um pouquinho mais para frente. E no final, no terceiro bloco de material, ele vai falar que os filhos de Deus são conhecidos pelo amor. Exatamente do versículo 11 até o final. Amém? Do 11 até o final. Esse mesmo João, quando ele escreve lá o Evangelho de João, ele vai falar acerca do amor. Vai usar as palavras de Jesus, nisso conhecereis que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João é o único que relata a oração sacerdotal de Jesus sobre os discípulos e pedindo para que Deus estendesse as mãos e fizesse da igreja uma unidade, de tal maneira, lá no capítulo 17 de João, que ela fosse unida e fosse conhecida exatamente por essa união e por este amor. Queridos, então nós vamos trabalhar esses textos, eu queria que você acompanhasse comigo do 7 ao 10. Nós vamos ver aqui o tema da nossa meditação nesta noite, é nesse texto, e nós vamos trabalhar conhecendo os filhos de Deus. Conhecendo através de quê? Através de um raio-x da sua vida. Como a sunamita percebeu que Eliseu era um homem de Deus. E as pessoas estão de olho na gente. Por isso que às vezes quando nós erramos com as pessoas, quando nós passamos uma leitura errada num comportamento, cabe a nós ir lá e pedir perdão, com humildade. Ele vai ver que foi um erro seu. Ele vai ver que, nossa, esse cara é de Deus mesmo. Ele veio pedir perdão. Ele veio se corrigir. Né? Ele veio corrigir. Isso é muito bom, isso é lindo. Então, queridos, aqui fala sobre como que nós conhecemos os filhos de Deus. Isso serve para quê? Isso serve para eu me conhecer a mim mesmo. O texto mostra isso. Isso serve também para nós conhecermos uns aos outros, os irmãos, ao colega de trabalho, as pessoas que nós nos relacionamos. Amém? Então, conhecendo os filhos de Deus, de 7 ao versículo 10, é um comentário assim, versículo por versículo. Então, eu queria que você acompanhasse comigo. A primeira divisão do nosso sermão é que os filhos de Deus, eles são conhecidos pelas suas práticas. Versículo 7 e versículo 8. E nós temos aí 4
comentários para fazer em cima disso. Eu vou fazer um comentário rápido para nós não nos prolongarmos, mas eu queria que você acompanhasse comigo. A primeira, os filhos de Deus são conhecidos pelas suas práticas. Repita comigo, para a gente ficar bem ligado, para a gente não distrair. A pregação hoje é quase que como um estudo. Repita comigo, os filhos de Deus são conhecidos pela prática. Então, irmãos, a boca tem que falar, tem que andar de comum acordo com o que eu faço, o que eu ajo, como é que eu caminho. Então é assim, não é só eu falar que sou cristão, não é só falar que eu faço o mesmo. Então é a prática. É isso que vai fazer a diferença. Amém? Então a prática protege o cristão contra o perigo do engano. É isso que João está falando aqui para a igreja, está escrevendo a carta. Repita comigo. A prática protege o cristão contra o engano. Esse contra o engano é quando nós enganamos a nós mesmos e às vezes nós enganamos as pessoas. Tem muitos cristãos que ficam muito tempo sem ser conhecido que é cristão. Isso não é bom. Nós não precisamos falar que somos. Mas é tão gostoso quando nós somos questionados que somos. É gostoso quando alguém chega para você e fala assim, você é cristão? É ou não é, o Maurício? É ou não é? Eu chamei o Maurício, mas poderia chamar o Vanderlan lá atrás, qualquer um, a Elizabeth que está aqui conosco, qualquer um, poderia chamar o Isaías, qualquer um aí. Amém? É gostoso. Por que você é cristão? Aí você vai, por que você está me perguntando isso? Ela vai falar como a sunamita falou para o seu marido acerca de Eliseu. Só que ela vai falar para você. Ela vai dizer, não, é porque eu vejo que pela sua conduta, você tem uma conduta de cristão. Isso é lindo, irmão, isso é maravilhoso. Então a prática protege o cristão de quê? De engano. As pessoas não enganam a nosso respeito. E também nós não somos enganados. Por que nós não somos enganados? Porque eu vejo que as pessoas estão vendo em mim que eu sou um cristão, então eu não estou sendo enganado. Agora imagine você aquele que nunca percebeu que você é cristão, e aí ele leva um choque quando ele percebe que você é um cristão, que ele recebe essa informação. Você enganou ele, e ele também se enganou a seu respeito. Isso é muito ruim. Então, por isso que João escreve dizendo, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Então, a orientação de João é para a igreja de uma forma geral, como também para um cristão, para que ele não seja enganado por aqueles que passam por cristão, e também quando não são. A palavra engano também significa, no original, seduzido. Isso é engano. Você é seduzido ou induzido por um erro. Traz a ideia de ser conquistado por uma mentira. É isso. Foi conquistado por uma mentira. Então, queridos, não podemos cair no engano ou mesmo no auto-engano. É uma das formas para nos proteger contra o perigo de nós avaliarmos a nossa vida. Porque se nós estamos enganando as pessoas, se todo mundo está achando que eu sou cristão e eu não sou, eu estou sendo enganado também. Então, queridos, nós não corremos contra o perigo de enganar a nossa própria vida, o que praticamos, o que a Escritura nos ensina que devemos praticar. Não podemos viver enganado, praticando atos que não condiz com a nossa posição de filho de Deus. Não pode acontecer isso. Amém? Em segundo lugar, os filhos de Deus, então, são conhecidos pelas suas práticas. A prática protege o cristão contra o perigo do engano. E, em segundo lugar, a prática demonstra Cristo na vida do cristão. Isso é lindo, isso é maravilhoso. A prática demonstra Cristo na vida do cristão, ou demonstra Deus na vida do cristão. Olha só o que diz a sequência do verso 7. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então, demonstra que ele serve
a Deus. Isso é muito lindo. Praticar a justiça é ter uma conduta semelhante à de Cristo. Lá em capítulo 6, versículo 6 do capítulo 2, diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Se a gente vai lá para os escritos de Paulo, Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Então aqueles que assim fazem têm a justiça de Cristo sobre a sua vida e passam a ser reconhecidos por Deus como justo e também como seus filhos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Quantos aqui estão vendo a novela Gênesis? Já perguntei, mas mais uma vez. Coisa linda e coisa maravilhosa é quando Abraão se encontra com alguns reis, principalmente o rei dos filisteus, né, o rei de Salém, encontra com outras pessoas, e as pessoas olham para ele e falam assim: vejo que Deus é contigo. Amém? Vejo que Deus é contigo. Então, queridos, a prática demonstra Cristo na vida nossa. Amém? Sem Cristo na vida de uma pessoa, ela é apenas alvo da ira de Deus. A gente precisa entender isso. Não pode se relacionar com Deus, pois está em guerra contra o Senhor. Sem Cristo, nós somos apenas criatura de Deus, aquilo que nós falamos anteriormente. Mas com Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Sem Cristo, nós somos criatura. Mas com Ele, nós somos filhos. Mas aqueles que conhecem a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, têm a justiça dele sobre a sua vida e têm livre acesso ao Pai. Tem livre acesso ao Pai. Queridos, então os filhos de Deus são conhecidos pelas suas práticas. A prática protege o cristão contra o perigo. A prática demonstra Cristo na vida do cristão. Em terceiro, a falta de prática mostra uma vida procedente do diabo. Nós não podemos deixar de comentar isso. É duro, mas é o que está na Bíblia. É chocante, é provocante, é. Mas se isso não tem nada a ver comigo, então está tudo bem. Ainda que nós precisamos entender isso. E João escreve, então, dizendo lá no versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Eu quero deixar bem claro que João aqui não está sendo contraditório com o que ele escreveu lá em capítulo 2. Essa prática aqui de João é aquele que comete o pecado, mas não confessa o pecado, não se arrepende. Essa prática aqui é aquele que não está nem aí, ó. Está nem aí. Ele não está nem aí para isso. Exatamente João está falando sobre isso. Não tem nada a ver. Então, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então, queridos, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, aqueles que vivem uma vida de pecado estão sob o controle da direção do diabo. Isso é preocupante. Porque tem muitos cristãos que às vezes ficam dentro de igreja, muito tempo escondido, ninguém sabe, as pessoas não sabem do seu procedimento, da sua conduta. De vez em quando aparece um escândalo, sim ou não? O pastor tinha um amante 10 anos. O que ele estava fazendo? Está errado, não é verdade? Então, de vez em quando a gente descobre isso. Então, isso aí fica às vezes escondido, mas não há nada que fique escondido. As coisas vêm à tona. Então, queridos, aqueles que vivem uma vida de pecado estão sob o controle da direção do diabo, que desde o princípio do Éden viveu pecando, tem seduzido pessoas para que andem no seu caminho escondido. Mas a prática vai nos levar a uma identificação. A verdade é isso. Pode ser que ninguém saiba, né? Podemos estar praticando algumas coisas escondidas que ninguém está sabendo, mas Deus está sabendo. Para muitos, na época de Jesus, aqueles homens, aquele grupinho que estava ali, que Jesus dirigiu a palavra, para muitos deles, eles eram religiosos, eles eram pessoas maravilhosas, mas Jesus trouxe à tona. Jesus foi franco, confrontou-os, dizendo: vocês são filhos do diabo. Então pode ser que tenha, né, no nosso meio pessoas assim, que se escondem das pessoas, se escondem da sociedade, se escondem no grupo, se escondem da família, se escondem da esposa, se escondem do esposo, mas não esconde de Deus. Mas eu quero dizer para
você nesta noite, Deus está dizendo para você que você conhece a verdade. Você que está em casa, não estou dizendo que tem alguém em casa assim, não estou dizendo que tem alguém aqui assim, mas quem sabe alguém vai ouvir, essa palavra pode achar lugar em algum coração. Você é filho de Deus. Porque também essas práticas que às vezes erramos, pode ser que algo momentâneo, né? Algo que acontece de repente, mas não precisa permanecer nisso. Se arrepende, volte-se para Deus. Entenda isso. Entenda que Deus está hoje falando com você para dizer, olha, para de praticar isso. Amém? A prática nos leva a uma identificação. Ou seremos conhecidos como filho de Deus nas nossas práticas de sua palavra, ou então nossas práticas do pecado demonstrará o controle do diabo. E muitas vezes, irmãos, infelizmente isso acontece. Acontece até com o pastor. Se nós não vigiarmos, nós poderemos ser instrumentos e se tornar um instrumento na mão dele. Então há uma preocupação quanto ao que praticamos, a nossa conduta, a nossa vida, isso é muito importante. A prática mostra o socorro que recebemos de Cristo. Nós estamos concluindo essa primeira parte. Os filhos de Deus então são conhecidos pelas suas práticas. Então a prática protege o cristão contra o perigo do engano. Essa divisão é mais ou menos boa, né? A prática mostra Cristo na vida do cristão, e essa é maravilhosa. A falta de prática mostra uma vida procedendo do diabo, essa é ruim, ninguém quer isso aqui para você, ninguém quer aplicar. Todos nós queremos dizer, longe isso de mim, e eu digo também, longe isso de mim. Não quero, de maneira nenhuma, alguém pense que eu sou filho do diabo, não quero, porque eu sou filho de Deus, e você também é filho de Deus. Que Deus me livre disso, que Deus me poupe minha vida dessa prática. E sabe por que Deus poupa? É exatamente o que o João escreve no final do versículo de número 8. Deus nos poupa. Aquele que é filho de Deus, Deus poupa. Repita comigo, eu sou filho de Deus. Eu reconheço isso. E Deus vai me poupar de toda a prática que me identifique, que possa me identificar como filho do diabo. E é isso que João fala. Pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quem é filho de Deus, o que pratica realmente as coisas boas, como sendo filho de Deus, recebe o socorro de Cristo. Recebe socorro. Recebe livramento. Recebe livramento que muitas vezes nós nem vemos. Mas porque você é filho, Deus dá o livramento da investida do diabo. E é isso que João fala. Pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A manifestação de Jesus veio por colocar fim, acabar com as obras do diabo. Principalmente para todos aqueles que o reconhecem. Por isso que ele lá em João, ele fala para os judeus, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Por isso que Jesus fala isso para os judeus. Porque quem conhece a verdade em Jesus, fica livre. Livre da escravidão. Livre do jugo do diabo. Livre da investida do diabo para destruir a sua vida. O termo destruir também significa desfazer, soltar. Cristo veio para desfazer as obras de engano do diabo, como também soltar as pessoas que estão presas em seus enganos. Quantos de nós andávamos enganados, queridos, longe de Deus? Mas aí quando reconhecemos Deus, caiu a escama, nós passamos a ver, a entender, a compreender o plano salvífico de Deus, a obra redentora, o sacrifício, o amor, a nossa natureza pecaminosa. A prática mostra o socorro que nós recebemos de Deus. Irmãos, quero dizer para você isso. Você que é filho de Deus, Deus tem socorrido a sua vida. Você crê nisto? Eu profetizo, todos aqui são filhos de Deus. Eu profetizo que Deus tem socorrido. Deus tem abençoado a sua vida. Deus tem derramado, Deus tem visitado. Coisas que você não tem nem visto.
Eu me lembro, nós estamos concluindo essa divisão. Está tão gostoso aqui, nós estamos estudando isso aqui, eu fiquei maravilhado, pesquisando, olhando, falei, meu Deus, que coisa linda! Queridos, eu me lembro uma vez, nós estávamos com um grupo de jovem, na Avenida Goiás. Nós estávamos ali, lá no final da Goiás, quase em frente ao posto, posto Santo Antônio, aquele posto que tem lá no final da Goiás, quase. Na esquina da Floriano Peixoto. Ali na esquina tinha uma padaria. Quantos lembram da padaria lá? Lembram? Lembra, Zé Alberto? Nós estávamos lá com um grupo de jovens, nós saímos para fazer um trabalho, um evangelismo. Eu não me recordo se era noite, se era tarde, porque o povo era animado, né, pastor Zé Alberto? Era aquela... E aí o Wilson, irmão Wilson Tolentino, que está com o Senhor, ele estava no balcão, parece que nós passamos lá para tomar uma coca, a nossa turminha gostava de uma coca, né? Não podia reunir, queria tomar uma coca. Eu lembro um dia que nós fomos visitar o pastor Marcos, que estava voltando de lua de mel, o Clécio. Fomos visitar o Clécio, estava voltando de lua de mel. E aí ele gostava muito de coca, e a mocidade chegou lá e bateu palma, e ele falou assim, vocês vieram aqui me incomodar, eu estou em lua de mel, sai tarde da noite. E eu falei, não, Clécio, nós viemos aqui porque a gente quer abençoar você. Não, agora eu vou dormir, você não quer... Não, Clécio, mas a gente trouxe uma coca. Ele falou, não, então vamos entrar. Aí, muito brincalhão, pastor Clécio, e a gente, gostoso ali. Mas a gente estava lá na padaria, o Wilson estava na padaria, no balcão de costa para a rua, e vem um moço, endemoniado, ele entrou por dentro da padaria, passou a mão no balcão, tinha um rapaz bebendo, ele passou a mão numa garrafa vazia de cerveja, e veio para acertar a garrafa na cabeça do Wilson. E o Espírito de Deus fez o Wilson se mover e olhar para ele. O Wilson nem percebia que era ele que ele ia fazer aquilo. O Wilson fez assim só, virou de repente. O moço caiu no chão, igual uma fruta madura. Pá! E a garrafa quebrou no chão, que ele bateu a mão no chão, entendeu? E o Wilson orou por ele e foi expulso. Então, queridos, a prática mostra o socorro de Deus. O maligno não nos toca. Pedro escrevendo diz que o diabo anda ao derredor procurando a quem possa tragar, como um leão. Eu li um comentário e eu achei interessante. A gente assusta, né? Nossa, o diabo como um leão. Quem aqui ficaria com medo de ver um leão na sua frente? Eu ficaria, morreria de medo. E aí o comentarista falou o seguinte, olha, os que são de Cristo, é como o leão não tivesse dente. É como o leão fosse um filhote de gato, de gatinho. Ele é fracote. O que são de Cristo não tem que ter medo. Porque Cristo, Ele socorre. Os filhos de Deus socorrem. Tem o socorro do Senhor. Aleluias! Queridos, então nós, na verdade, nós somos conhecidos como filho de Deus pelas nossas práticas. Os filhos de Deus são conhecidos também pela sua origem. É isso que João fala no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aleluias! Os cristãos são filhos de Deus porque foram gerados. Foram gerados. Vocês se lembram no diálogo de Jesus com Nicodemos? Mestre, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém faz esse milagre, palavra de Nicodemos para Jesus, se Deus não for contigo. João capítulo de número 3, parece que é 3 mesmo, isso mesmo, 3. Ninguém faz se Deus não for contigo. E Jesus virou para ele, virou para ele depois de uma conversa longa com Nicodemos, fala para ele, olha, é necessário nascer de novo. Todos nós precisamos nascer 2 vezes. Nascemos de pai e mãe, e esse nascimento, mesmo que seja, meus filhos foram assim. Eu casei, já era crente. Meus filhos, tem muitos aqui que casaram, eram cristãos. Nossos filhos nascem. Embora sejamos crentes, mas o nascimento é um nascimento terreno. E agora eles precisam ser gerados. Eles são gerados pela palavra que eu ensino, pelo ensino de igreja,
pelo testemunho, por quem eles andam, pela vida, pelo testemunho dos pais, e são gerados, e aí Deus vai trabalhando, e aí então há um novo nascimento, eles são gerados. Nós demoramos 9 meses para ser gerado dentro do ventre, e às vezes nós demoramos 1 ano, 2 anos, 3 anos, na verdade Deus está sempre trabalhando nas nossas vidas, para gerar em nós essa natureza de filhos de Deus. Sempre há alguma coisa que precisa mudar, transformar. E Deus vai fazendo isso. Então os filhos de Deus são gerados por Deus. Amém? Os cristãos são os filhos de Deus porque foram gerados no sentido espiritual por Deus. A natureza é herdada agora em Deus através de Jesus Cristo. Leva o cristão não viver na prática do pecado. Não podemos nos tornar filho de Deus. Não temos esse poder. Ninguém pode tornar filho de Deus. Ninguém tem esse poder. É necessário nascer de novo, um nascimento que vem de cima de Deus. Esse novo nascimento experimentamos quando reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, reconhecemos Cristo reinando em nossas vidas, onde recebemos uma nova natureza capaz de obedecer ao Senhor. Os filhos de Deus são habitados do Espírito Santo. Habita dentro de nós, irmãos, o Espírito Santo. É isso que João fala. João primeiro fala: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Depois ele prossegue no versículo 9. Pois o que permanece nele é a divina semente. Sabe que semente é essa? É a presença do Espírito Santo. Essa é o que permanece nele, amém? O que estão agora com a filiação divina passa a ter a presença do Espírito Santo. E essa presença é a garantida de não mais ser seduzido pelo diabo e tornar-se a prática do pecado. Por isso que quando pecamos, vem o sentimento, não é de culpa, mas é de reconhecimento pela falha. Não é de culpa, mas é de reconhecimento com o quê? Com lágrimas. Não preciso perguntar, mas eu sei que muitos aqui já choraram diante de Deus. Dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor, eu não queria fazer isso. Depois de um relacionamento, de uma briga com alguém, com o pai, com a mãe, chegou em casa e disse: Senhor, tem misericórdia. E eu falei aquelas palavras. Eu não devia ter falado. E quem é que fez isso? É o Espírito de Deus, é a semente que está dentro de você, que convenceu você disso. Amém? Então nós temos, os filhos de Deus têm isso, irmãos. E isso é lindo. Por isso que nós somos conhecidos como filhos de Deus. Se você tem esse sentimento quando erra, sentimento que olha e tem nojo do pecado, tem raiva daquilo que você fez, né? Fala: meu Deus, porque eu fiz isso, você chora. Quer dizer para você é filho de Deus. E o Espírito de Deus está com você. Então, nós somos conhecidos por causa disso. Pela nossa origem, fomos gerados e tem o Espírito Santo dentro de nós. Agora, como filhos, nós temos a presença desse Espírito Santo. A gente conversa com algumas pessoas e algumas pessoas às vezes viram para nós e falam assim: você não tem vontade de morar nos Estados Unidos, não? Seu filho está para lá, eu tenho irmão lá, eu tenho tanto parente lá, você tem tanto raiz aqui, você não tem vontade, não? Se seus filhos chamar, você vai? Eu falei assim: ó, Deus tem que falar aqui no meu coração. O Espírito Santo tem que falar aqui, ó. Amém? Aqui, tem que falar aqui comigo. Amém? Tem que falar aqui, não tem jeito. Não tem nada que... o que é isso? É direção, meus queridos. É direção do Espírito Santo de Deus, amém? Então, querido, agora como filhos, nós temos a presença do Espírito. Nele existe segurança. Somos protegidos da sedução do diabo. A gente olha assim na frente e vê um laço. E também somos protegidos também da nossa natureza pecaminosa. A gente olha assim e fala: opa, aqui eu não posso. Vira o olho. Né? Vira o olho. Tira a mão. Por quê? Por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo na sua vida. Fecha a boca. Ou então fala: meu Deus, poderia ter deixado de falar, né? Mas foi. Então, queridos, os filhos de Deus são conhecidos pela sua origem, são gerados. Ele tem o Espírito Santo com ele, isso que João fala, né? Pois o que permanece nele é a divina semente. Quantos têm a semente? Quantos têm o Espírito Santo morando dentro de você?
Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer glória a Deus? Eu quero dizer para os nossos 2 visitantes que aqui estão, não sei o credo de vocês, mas eu quero dizer que vocês são filhos de Deus. Porque Paulo diz assim, ó, tanto o querer e efetuar é Deus quem realiza. Então Deus os trouxe aqui. Amém? E se Ele os trouxe é porque vocês são filhos. Amém? E estão recebendo a palavra. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Os filhos de Deus não são mais escravos do pecado. João diz isso. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode mais viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Não pode viver. Ele não se conforma com o erro. Ele não se conforma com o pecado. Ele está combatendo, ele está brigando, ele está lutando, ainda que seja difícil, mas ele tem nojo daquilo, ele tem raiva. Eu quero ficar livre, e Deus vai dar vitória, e Deus dá vitória sim. E Deus dá vitória. Antes o pecado escravizava, a pessoa não tinha forças para livrar das suas correntes. Porém agora aqueles que conhecem a Cristo como Salvador, a sua vida tem uma nova natureza dada por Deus. E suas correntes do pecado são quebradas. Presta atenção nisso aqui. Correntes do pecado são quebradas. Repita comigo. Correntes do pecado são quebradas. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, irmãos, porque muitas das nossas vidas, muitos de nós, às vezes, vivemos acorrentados durante anos e décadas, por práticas que, às vezes, nós nem sabemos que temos. Às vezes, a pessoa fala que nós temos, e a gente fala, não tem não, e a gente fica enganado. E nós estamos começando uma campanha que eu gostaria que você participasse, que é quebrando grilhões. Isso é quebrando correntes. E é Deus quem faz isso. Nós vamos começar quarta-feira. É 7 semanas. E lá, tem coisas lá, tem grilhões lá que nós vamos orar para ser quebrado, que a gente olha assim e fala, mas o que é isso? Crente tem isso? Crente tem inveja? Tem. É uma corrente. E isso é maligno e tem que ser quebrada. E às vezes achamos que não tem, mas tem. Crente tem ira? Tem. E tem que ser quebrado. Tem crente iracundo mesmo, o cara se ira mesmo. Qualquer coisinha é ira, e quer briga, quer chamar para briga, se possível. E nós temos lá, então, os 7 pecados. E a preguiça é uma corrente que tem que ser quebrada. Preguiça tem que ser quebrada. Está lá, nós quebrando grilhões, e tem que ser quebrado. A gula, que pode também ser comparado ao desenfreado de consumismo, desenfreado, o cara não para mais, né? Aquela coisa toda tem que ser freado, tem que ser quebrado, irmãos. Insatisfação da alma. Enfim, então, queridos, nós somos filhos de Deus e nós não somos mais escravos. Nós não somos dominados mais pela mente pecaminosa. E quem domina a nossa mente é Jesus. E as correntes vão cair, são quebradas. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Nós estamos concluindo o versículo 10, então agora nós chegamos. Só recapitulando. Nós somos conhecidos. O cristão é conhecido como filho de Deus pelas suas práticas. São conhecidos como filho de Deus pela sua origem, foram gerados, tem a semente que habita dentro do seu coração, não é mais escravo. Amém? E por último, os filhos de Deus são conhecidos pelo seu propósito. No coração dele tem um propósito. É um alvo maior. Propósito e alvo são muito parecidos. E ele diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então João encerra com um versículo aqui, esse assunto de filhos de Deus e filhos do diabo, ele volta de novo a repetir isso, né? Ou seja, nisto são conhecidos os filhos de Deus, o manifesto quer dizer conhecido, e os filhos do diabo. Então agora, nós vemos aí. Então os filhos de Deus são conhecidos pelo seu propósito, o alvo dele. Devemos fazer conhecidos como filho de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus. João mostra que os filhos de Deus seriam conhecidos, ele usa o termo manifesto, que quer dizer tornar-se conhecido, fazer brilhar.
E quando eu uso essa expressão fazer brilhar, isso faz nos lembrar uma expressão de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 13 e 16. Quando ele diz, vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. E ele prossegue lá no versículo 14, né? Até o 16 tem uma partezinha lá, que ele diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador alumia todos que se encontram nas vossas obras, e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, nosso propósito é tornar essa terra mais gostoso, é a vida, um amigo, um vizinho, é divulgar a paz, é usar das bem-aventuranças do Sermão do Monte, é ser pacificador, é tomar a faca daquele que quer matar, né, pastor Zé Roberto? É isso, crente é para isso mesmo. Crente não tem medo de entrar numa briga para separar, eu também já entrei na briga para separar, briga de ímpio, defender o justo, a causa justa. O propósito nosso é esse, é levantar a bandeira, amém, da paz, é ser conhecido como filho de Deus. Não é assim que deve ser. Nós não podemos esconder a luz. Não se acende uma candeia, não é verdade? A luz de Eliseu brilhou. A luz de Eliseu brilhou naquela cidade de Sunem. Brilhou. Que aquela mulher olhou e falou para o Senhor, esse homem é um homem de Deus. É assim que nós temos que ser conhecidos, né? É assim que as pessoas têm que ser conhecidas quando entram lá na pamonha do Isaías, né? Eita, eu vou lá na pamonharia do irmão, do crente, da crente, e que esposa valorosa, eu vou lá e eu vejo a irmã agarrada, trabalhando junto com o esposo. É assim, irmãos, é coisa linda, coisa maravilhosa. Nós devemos ser conhecidos com os nossos propósitos, aquele que luta pela família. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Meu filho hoje postou uma foto junto com a família passeando na praia, e eu bati palma para ele e falei assim, é isso aí, meu filho, trabalha pesado durante a semana, mas no final de semana você está cuidando da sua família, cuida da sua família, amém? Cuida dela, está passeando, está com a família. Então, queridos, isso é muito bom. A luz de Eliseu brilhou diante dos olhos da mulher de Sinem. A luz de Abraão brilhou onde ele passou por todas as cidades. Os cristãos, lá no livro de Atos, quando eles chegaram lá na cidade, amém? Quando eles chegaram lá na cidade, eles foram pela primeira vez chamados como pequenos cristos, como cristãos. Por quê? Porque brilhou a luz de Cristo na vida daqueles homens. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então nós devemos fazer conhecido como filho de Deus. Por isso nós somos manifestos. Segundo diz, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Devemos, como filho de Deus, buscar a santidade. Praticar a justiça, o filho de Deus pratica a justiça. Esse prática da justiça, devemos entender aqui como seguir como Cristo andou, fugindo do pecado, ter uma conduta que busque a santidade, afastar-se do pecado, se aproximar de Deus. Não buscar a santidade é demonstrar que está longe de Deus. Somente aquele que não procede de Deus acha que uma vida de santidade não é necessária. É desnecessário ou não é necessário. E por último, devemos, como filho de Deus, buscar amar o meu irmão. É assim que João encerra. Ele diz o seguinte, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, vírgula, nem aquele que não ama o seu irmão. Aqui não é apenas amar uma pessoa não crente, mas é amar um cristão. Não podemos afirmar que somos filhos de Deus se não sentimos amor por aqueles que fazem parte da nossa família. A importância que eu dou para a minha igreja, é muito importante isso, demonstra o tipo de amor que eu sinto pelo meu irmão. Quero concluir isso aqui. Porque quando eu deixo de me envolver com a igreja, quando eu deixo, estou concluindo, quando eu deixo de dar tudo,
Quando eu não me... Quando é a Ana Lúcia, Eduardo, os instrumentistas, irmão Paulo, né, com toda a sua dificuldade, vem para cá para dar a sua participação no louvor, é uma demonstração de amor. Quando a irmã Alice vem aqui na frente e prepara para fazer um solo, é a demonstração de amor, porque eles estão fazendo algo para que possa ser instrumento para conduzir a pessoa até a Cristo. Quando eu, como pastor, me dedico para pregar, para buscar uma palavra que Deus possa trabalhar no seu coração, edificar a sua vida, isso demonstra amor. Isso demonstra amor. Alguém me falou para mim o seguinte, para mim e para a Helena, nós estamos 2 anos sem ver os nossos filhos. Nosso filho, nossos netos nos Estados Unidos. E existe uma porta aberta para ir para lá, que é fazer uma baldeação em outro país, ou no Chile, no México, em Panamá, outros países que estão aceitando as pessoas. Mas eu tenho que ficar 15 dias lá. Já tem 2 anos que nós não tiramos férias. E eu falo, eu não posso. Porque se eu ficar 15 dias, eu vou ficar mais 15 só lá. Mas o senhor não pode. Você não pode ficar mais que 30. Eu falei, não posso. Eu não posso ficar mais de 30. Porque eu não posso ficar mais de 30 dias longe do meu povo, da minha igreja. Não posso fazer isso. Né? E isto é amor. Isto é amor. Eu amo a igreja, eu amo vocês. E fico feliz, contente, quando eu vejo vencendo, quando eu vejo Deus libertando, Deus curando. Estou tão feliz pela irmã Cecília, né? Eu quero confessar para os irmãos, nós temos sono muito leve. Eu não levanto para orar, mas eu acordo. E em espírito lá, eu sussurro e oro por aqueles que estão precisando. Oro pela sua mãe, Cecília. Oro pela irmã de Iraci. Oro por aqueles que estão livres. Senhor, abençoa. Olho pelas dificuldades da igreja. Querido, como filho de Deus, nós precisamos olhar para a igreja, para somar, para abençoar, para vermos esses bancos cheios, para vermos pessoas aceitando a Cristo. Nós temos que unir. A importância que eu dou para a minha igreja demonstra do tipo de amor que eu sinto pelo irmão. Nós estamos concluindo. Os filhos de Deus são conhecidos, então, recapitulando, pelas suas práticas, pelas suas origens e pelos seus propósitos. Amém? Temos que lembrar que a nossa prática vai mostrar que realmente somos filhos de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Semana que vem nós vamos ver mais uma coisa aqui nesse livro de João. É muito lindo. Eu sei que é um pouco de estudo, né? Um pouco voltar para o estudo, mas é a palavra pregada, é isso que está aqui. E eu louvo a Deus porque Deus tem nos movido a voltar para a palavra, porque é isso que alimenta. Amém? É isso que alimenta. Eu sei que nós precisamos. Deus é maravilhoso, Deus tem dado aqui palavras maravilhosas. Às vezes nós precisamos de um sacode de Deus, né? Que a nossa fé está lá embaixo, né, pastor? E acreditar no milagre, porque Ele realmente faz milagre. E é bom pregar isso. Mas a gente precisa também disso aqui, ó, de um alimento sólido. Você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aleluias! E se somos, então a prática precisa mostrar isso. É tão ruim quando a mídia traz a notícia de um homem público, de um filho, de um governador, de um deputado, que praticou algo que não condizisse com a posição que ele ocupava, né? Tão ruim isso. Nós tivemos recentemente, o caso daquele brasileiro, né? Lá no exterior, que fez uns gestos obscenos. Tão ruim isso. Mas nós somos filhos de Deus. E vamos assumir essa identidade, né? Não ter vergonha dele, assumir. E ser abençoados. Somos conhecidos pela prática. Somos conhecidos pela nossa origem. Eu tenho convicção disso. Somos conhecidos pelo propósito que tem no meu coração e no seu coração. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus para que traga essa luz para as nossas vidas. Para que nós não sejamos enganados nós mesmos. Para que nós tenhamos consciência disso. Consciência disso, que nós somos filhos de Deus.
tão gostoso, né? Tão maravilhoso. Eu quero dizer para todos que estão aqui nessa noite, você, eu, nós somos filhos de Deus. Vamos ficar de pé, no nome de Jesus. Quem aqui é filho? Levanta a mão. Todos. Quem é pai sabe disso. Quem é pai sabe disso. Quero chamar aqui o pessoal do louvor. Quem é pai sabe disso. É difícil negar algo a um filho? Sim ou não? É difícil? Às vezes relutamos quando queremos discipliná-lo, certo? Mas mesmo assim, com muita insistência do filho, a gente dá. E Deus age da mesma maneira. Davi, quando foi corrigido pelo Senhor, e que o anjo estava destruindo lá o exército de Israel, ele foi clamar pela misericórdia. E estava acontecendo por causa da disciplina de Davi. Ele clama, e aí Deus tira a mão. O que você quer receber do papai hoje? Porção dobrada do Espírito ele vai dar. Você quer uma renovação, um propósito, quer dar um rumo na sua vida, quer definir? Vamos cantar, vamos adorar o Senhor e falar: papai, eu quero ser conhecido como seu filho. Eu sou teu filho. Papai, eu tenho a sua semente comigo. Eu nasci de novo. Oh, meu Deus. Não quero desviar o foco, o meu propósito de servir ao Senhor. Não quero desviar o propósito de ser conhecido pelos outros como filho, de buscar a santidade e de dar a minha vida, de amar os meus irmãos, amar a igreja e servir ao Senhor de todo o meu coração. Vamos orar. Quantos irmãos vão estar cantando o hino? Eu gostaria que nós orássemos ao Senhor. Esse é um apelo conjunto, todos nós. Eu quero mais de Deus para a minha vida nessa noite. Vamos cantar. Vamos amar, vamos nos deleitar na presença de Deus como filhos. Vamos fazer como o filho pródigo que foi pregado aqui hoje de manhã. É momento de concerto com Deus. Renova-me. É momento. Canta com a alma. Canta com a alma. Jesus, já não quero Canta ser com a alma. igual. Aleluia. Renova-me, Senhor. Aleluia, Senhor. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
para ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Graças a Deus. Quero convidar o pastor Zé Roberto. Pastor, vem cá orar pela igreja, amém? Hoje é o dia do pastor da Igreja Presbiteriana Renovada. E graças a Deus nós temos aqui 4 pastores conosco, amém? Pastor Zé Roberto, pastor Luiz Fernando, pastor Abel. Pastor Zé Roberto é um companheirão de muito tempo. E eu quero que ele abençoe as nossas vidas, amém? É um homem de Deus também, amém? Quero que o senhor ore pelos nós, pastor, amém? Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. E precisamos, Senhor, ó Deus, aprender a praticar a Tua palavra, a ouvir e praticar a Tua palavra. E nós colocamos a Tua igreja, as nossas vidas, diante do Senhor nessa noite. E queremos Te pedir, continua falando conosco, Pai. Fala conosco, ó Deus, a respeito de toda essa palavra que ouvimos nessa noite. Precisamos praticar todas essas coisas, Senhor, que foram nomeadas nesse lugar. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Ó Deus, toma agora, Senhor, em nome de Jesus, um propósito, Senhor, de cada irmão que está aqui nessa noite. Que seja um propósito firme, meu Pai. Um propósito, Senhor, ó Deus, de mudança de vida. Um propósito, Senhor, de realmente, Senhor, seguir ao Senhor. E, Senhor, praticar as coisas que o Senhor tem nos ensinado pela Tua palavra. Fala conosco, ajuda-nos, ó Deus, pois nós nos entregamos na Tua presença. Cada membro é entregue na Tua presença. As famílias, ó Deus, todos que estão aqui, que haja, Senhor, ó Deus, em o nome de Jesus, uma ação poderosa do Teu Espírito Santo nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Pode sentar-se, queridos. Nós vamos agora, irmãos, louvar a Deus com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Amém? Eu falei hoje pela manhã, quero voltar a repetir aqui. Nós tomamos conhecimento essa semana que nós temos um seminarista, a Camila, no nosso seminário. Ela é primeiro-anista, amém? Ela é primeiro-anista e eu até coloquei lá no grupo da igreja que as pessoas vêm para o nosso seminário, eles não vêm para cá sem recursos. Todos eles vêm com recursos, ou vêm enviado pelo seu presbitério, o presbitério sustenta, ou vem enviado pela igreja, a igreja sustenta, ou vem enviado pela família, a família sustenta, ou vem enviado pelos três, os três soma lá, cada um dá um pouquinho, amém? Mas mesmo assim acontecem os imprevistos. Não sabemos o que aconteceu com a Camila, mas ela veio enviada pela sua família, o presbitério mandou um outro seminarista sustentado, mas ela tinha desejo de vir, o presbitério não tinha condição, veio pela família, ela está aí, mas houve dificuldade, ela ficou devendo algumas mensalidades. E então, foi tomando ciência no grupo da igreja, né, disso, e eu coloquei lá que a igreja sempre ajudou e sempre vamos ajudar. E nós queremos lançar, então, já levantamos uma oferta de manhã, e agora à noite, toda oferta que entrar aí, vai para ajudar a Camila lá, para ela pagar as suas mensalidades lá, para que ela possa sair de férias já livre, né? E animada para voltar o ano que vem, amém? O semestre que vem, em nome de Jesus. Já teve alguns irmãos que ofertaram, mas a igreja agora vai fazer coletivamente, amém? E se você não está com o seu dinheiro, você dá, Deus colocou no seu coração, amém? Ela ficou devendo dois salários lá, e o interno, a mensalidade é um salário mínimo, então não é pouco, ela ficou devendo 2 salários mínimos. Tem alguns irmãos que deram alguma coisa, e alguns outros estão
trabalhando para dar, e Deus vai abençoar. Amém? Então, se você não está com dinheiro, se você quiser ofertar, depois procure o Maurício, faça lá uma oferta para ele. Amém? Deus vai estar abençoando em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. A gente não é assim de divulgar, né? Mas todas as campanhas que nós fazemos aqui na igreja, como pastor, a gente também contribui, a gente dá a nossa contribuição ali, amém? E não precisa ninguém saber que você deu, vai lá, faz a sua oferta e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Para a glória e honra do nome do Senhor. E que isso nós vamos então estar levantando essas ofertas, os irmãos vão estar cantando, então os dízimos vai para o caixa da igreja e toda oferta vai para a seminarista. Amém? Em nome de Jesus. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que assim? Se não for para te servir, por quem estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por quem estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Vamos ficar de pé. Vamos cantar. Vamos cantar. Mais uma história. Diante do trono, Senhor, Bater palma, irmão. levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Glória a Deus, aleluia. Chegamos ao final do nosso culto, nós vamos fazer a sua oração final, amém? O Edson pediu aqui, nós vamos estar orando por ele, vai fazer uma viagem longa. Ele trabalha na estrada, esse é o trabalho dele. Quer dizer para o Edson que a gente sempre tem orado, quando você diz lá que vai viajar, a gente fica preocupado. Sabemos da estrada, é perigoso. Ele vai para a cidade de João Pessoa, amém? Está orando, né, para que o Senhor possa levá-lo e trazê-lo, livrá-lo de qualquer acidente. Você que tem algum pedido de oração, coloque agora na presença de Deus. Deus está sondando aí o seu coração. E vamos estar orando que o Senhor nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória. Eu quero dizer para você que nós estamos fazendo aí analisando como vamos fazer, amém, com as mudanças que precisamos fazer. Nós vamos voltar no estudo bíblico na terça-feira, com um estudo atraente. Nós estamos pensando em algo, vamos ver se vai dar certo, não vou divulgar agora, amém? Algo que possa te motivar, trazer um despertamento para você, como tem sido a leitura bíblica, né? Que nós tem sido abençoado com essa leitura bíblica. Então nós vamos voltar à nossa reunião de terça-feira com o estudo bíblico. Nós estamos entendendo que o caminho é esse aí, amém? Levante a sua mão, em direção à sua casa, à sua família, amém? Vamos estar orando pelas pessoas que estão enfermas. Pode também colocar a sua vida na presença de Deus, amém? Vamos fazer como Eliseu agora e vamos abençoar vocês, amém? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor realizou aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Deus amado, e agora colocamos a igreja do Senhor diante de Ti. Os pedidos de oração, a vida do irmão Edson nessa viagem que foi mencionada, mas também todos os pedidos, tudo que o irmão tem apresentado diante do Senhor. Pai,
estenda as suas mãos e dê a cada um uma semana de vitória, como filhos do Senhor. Sejamos guardados, sejamos abençoados, sejamos dirigidos, sejamos livrados de todo mal. Nos abençoe. Pai, visite as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Visite, Senhor, as pessoas que não estão presentes aqui conosco. Os enfermos. Senhor, a irmã Diraci, que agravou-se a saúde. Aqueles que estão acamados, hospitalizados, como a mãe da Cecília, os parentes. Meu Deus, socorre-nos e glorifica o teu nome. Nos dê uma semana de vitória, uma semana de bênção, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão, consolação e os dons do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Uma lembrança final. 2 campanhas começam essa semana. Na reunião de intercessão, segurando nas vestes de Jesus, amém? Puder, esteja aqui. E na tarde da bênção, quebrando os grilhões, amém? Vamos entender que Deus tem bênção para nós nessas 2 campanhas e vamos nos envolver em nome de Jesus. Deus abençoe, vai na paz. Deixa eu chegar ali atrás, tem umas pessoas nos visitando, eu quero cumprimentar você. Não vai embora não, amém? Vou chegar lá atrás para cumprimentar você.